Fala galera, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de análise de lettering. Hoje nós vamos ver um antes e depois muito legal e em seguida vamos analisar um lettering novo que tá incrível, tem muita coisa pra gente aprender durante essa aula, então fica aqui e aproveita para compartilhar essa live, já vai clicando aí no aviãozinho e espalhando a notícia de que nós já estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Lembrando que as inscrições para o curso Respire e Escreve com o método Além da Letra, para você transformar a sua letra de dentro para fora e além de ficar com várias letras maravilhosas, você ainda tem como benefício a melhora da sua ansiedade, da sua concentração, do seu foco e outros vários benefícios psicológicos que a prática consciente da caligrafia te traz. Então não esquece, passa aí no link que está no meu perfil, na minha bio e conheça o nosso método e vem para cá, vem para a família Além da Letra fazer parte desse processo maravilhoso de transformação. Ui, portinhas batendo, para transformar a sua letra e a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Deixa eu ver quem tá por aqui. Olá, galera. Me ajudem aí, vão já espalhando a notícia de que nós já estamos ao vivo, para que outras pessoas possam também participar. Me avisa aí se hoje é a sua primeira vez aqui na live, ou se você sempre tá por aqui na live de análise de lettering, que é uma live muito bacana, é uma aula onde a gente aprende sobre tipos de letras, técnicas para construção de diferentes tipos de letras, combinação de letras diferentes, como diagramar e organizar os elementos do seu lettering, combinação de cores, a arte da comunicação, que é muito importante, porque não basta a gente ter só a técnica de como escrever ou de como fazer o lettering, mas a gente precisa entender também se aquela ideia que está na nossa cabeça e que a gente está passando para o papel está chegando com a mesma força, com a mesma intensidade, com a essência da mensagem que a gente quer para quem está olhando, porque às vezes, por incrível que pareça, mesmo que a gente faça uma arte super linda, saiba fazer as letras de uma forma técnica bem legal, é muito importante a gente pensar em como a gente transmite isso, porque às vezes a ideia que chega nas outras pessoas é diferente do que a gente está imaginando. Isso a gente também aprende por aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Solange, Natalice, Inês, boa tarde. Rafaele, querida, tudo bom? Glauci, Rosângela, meu amor, tudo bem? Magda, boa tarde. Elisa, olha, meus alunos estão te assistindo. Alunos da tia Elisa, um grande beijo. Boa tarde para vocês. Vocês vão ver hoje uma arte do antes e depois da professora de vocês, viu? O antes e depois de hoje é dela. Olha que bacana, os alunos assistindo junto, que coisa boa. Que lindos e lindas vocês. Então, meus amores, aqui na live a gente começa por um antes e depois. O que é o antes e depois? A pessoa que manda a sua arte pra cá, pra ser analisada, assiste a live e pega todos os ensinamentos que a gente passa aqui e quando, claro, a pessoa quer, né, refaz essa arte, manda pra gente e aí a gente vai ver não só falando e comentando, mas a imagem do antes e depois, porque a gente consegue sentir clara e fortemente qual é a diferença de aplicar esses ensinamentos na hora de refinar a nossa arte, certo? Então a gente mostra aqui como estava a primeira vez, parar aqui a musiquinha para a gente poder começar com o nosso conteúdo, como estava a primeira vez e como ficou depois, ok? Em seguida a gente vai analisar um lettering novo que tá bem cheio de elementos e por isso nós temos muitas coisas para aprender na aula de hoje, tá? Fica ligadíssimo, ligadíssima. Ivete Costa, amo o seu trabalho. Obrigada, meu amor. Que bom saber. Fico bem feliz. Então,
Para a Elisa querida e todos os seus alunos. Edilene, boa tarde. Ó, a Elisa tá dizendo que os alunos dela estão batendo palma. E vamos ver a arte da tia Elisa. Então nós vamos ver agora a primeira arte que a Elisa mandou. Aí ela assistiu a live aqui, fez as correções, aplicou as dicas que a gente falou e vamos ver o resultado dessa arte depois que ela refez, tá certo? Então, vou virar aqui a nossa câmera e vamos ver a primeira arte que a Elisa mandou pra cá. Então, vamos lá. Atenção! Essa é a primeira arte que a Elisa mandou, certo? A frase vai com medo mesmo. Por que que ela tinha escolhido, né, essa frase? Porque ela ficou com um medinho, né, um frio na barriga de mandar esse lettering pela primeira vez, porque ela ainda não tinha chegado, né, no módulo de lettering quando ela fez, e porque realmente não é a maior paixão dela, o que ela realmente gosta mais e passou um tempão se dedicando para ficar com a letra maravilhosa é a caligrafia. Mesmo assim, ela decidiu se aventurar e mandar com medo mesmo, e foi por isso que ela escolheu essa frase, que me deixou muito feliz, porque toda vez que uma aluna minha fica sem vergonha, a tia Carol fica feliz, porque é assim que a gente vai aprendendo, né? Quando a gente vai mostrando e se permitindo, né? Permitindo que algum outro olhar olhe para as nossas artes e dê algumas dicas, algumas direções, é assim que a gente vai melhorando. Então, é bem importante. É um ato de bastante coragem para muitas pessoas enviar, né, a sua arte. Então, a gente tinha comentado sobre o tipo de letra aqui em cima, né? A forma de fazer a letra cursiva aqui do meio, a palavra medo, que eu tinha feito alguns apontamentos com relação ao tipo da letra e como fazer esses enfeitezinhos que estavam aqui, né? E o mesmo que ela tinha usado as borboletas, as cores, enfim. Quem assistiu a análise de lettering da arte da Elisa vai se lembrar de todos os apontamentos que nós tínhamos feito, certo? E depois, então, da nossa live, a Elisa refez a arte dela. Vamos ver que diferença que fez. Tchararã! Ah, olha aí! Primeiro, ela transformou o vai com uma letra um pouquinho mais arredondada, usando o mesmo tipo de técnica para preenchimento, mas com mais cuidadinho aqui aonde ela colocou o pontilhismo, tá vendo? Olha só a diferença. E aqui, ó, tinha alguns traços reforçados em alguns lugares, né? Que eu falei para tomar um cuidadinho para não... Se a gente for fazer o contorno todo igual, ou se for fazer como forma de sombreamento, fazer o sombreamento sempre de um lado, né? Ela decidiu fazer, então, como contorno... Ui, gente, perdão. Ela decidiu fazer, então, como contorno, ficou todo igualzinho aqui e cuidou do pontilhismo para fazer, tipo, um degradê aqui com os pontinhos dela, que ficou muito legal. Colocou alguns ornamentos a mais aqui em cima no vai, para incrementar, né, essa ideia de ir. Então, ela colocou a pipa, colocou os balões, porque o vai dá essa sensação de poder voar, né, de poder sonhar. Colocou as nuvenzinhas, ó. Antes aqui tava com esses aviõezinhos só, e a palavra vai maior. E agora, ó, ela colocou outros elementos que dão essa mesma sensação de ir, né? O com, que ela colocou com a letra cursiva aqui, bem melhor escrita, tá vendo aqui, ó, como tava sem ligação entre o C e o O, o O e o M. O desenho aqui da letra, tá vendo? O O um pouco abertinho. E aqui, olha que maravilha, a letra cursiva bem desenhadinha, todas elas bem ligadas, certo? Aí a palavra medo, que eu tinha colocado, que da forma como ela colocou aqui, ó, pode deixar um pouquinho confuso, que ela poderia utilizar somente nas laterais, né, esse tremidinho, para ficar mais fácil. E ela tinha feito a caretinha no O, que eu adorei, colocou elementos que causam medo, né, para ela, no caso, o trovão e a aranha aqui. E aqui, ó, olha a diferença, gente, da palavra medo. Olha só,
como tava aqui e como tá aqui. Tá vendo? Outra elaboração técnica, muito mais refinado. Agora sim, ó, com o contorno como se a letra tivesse meio que derretendo. Ela manteve o ó com a carinha de susto, que ficou muito lindo, mas tá bem mais clara a letra, ó, do que tava anteriormente, tá vendo? Olha só, até aqui tinha ficado mais escuro, as laterais mais claras, esses tracinhos ondulados no meio da letra, que deixaram um pouquinho mais confuso. Aqui já não, ó. Olha a diferença, olha que maravilha. A letra toda limpinha dentro, o efeito só nas bordas da letra, como ficou lindo. E o mesmo dela, que ela tinha feito com essas borboletinhas aqui, usando várias cores. E olha que lindo que ela fez aqui. Usou a canetinha fininha para fazer as letras do mesmo e deixou as cores só para colorir as borboletas, tá vendo? Como fica mais clean, ó. Olha a diferença. Tá um lettering mais maduro. Apesar dos desenhos, das cores, de tudo, percebam a diferença da qualidade técnica daqui pra cá. Tá vendo? O jeito das letras, a forma de colorir, espessura dos traços. Outra qualidade técnica. Elisa tá de parabéns. Fez muita diferença o seu antes e depois. Ficou excelente. Pra quem tinha medo de fazer lettering, hein? A pessoa arrasando. Muito obrigada por ter contribuído aqui com o nosso quadro do antes e depois, ter refeito a sua arte. Impressionante a diferença que fez de um pro outro. Vou ficar muito feliz de receber novas artes suas. Os alunos da tia Elisa aí que estão assistindo, pode bater palma de novo para a professora de vocês, que ela arrasou. Vocês viram aí como ela conseguiu fazer bem mais bonito? Bem legal, né? Arrasou. Parabéns, Elisa. Um grande beijo para você. E agora quero ver mais e mais letterings, hein? Combinado? Olha aí, eles batendo palma de novo, muito bem. Ela merece, né, gente? Muito bom. Então, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai para a análise do nosso lettering de hoje, ok? Eu vou ler para vocês um texto, o texto que a pessoa me enviou, para que vocês comecem a imaginar o que vocês vão ver do outro lado, ok? E a gente vai fazer essa análise aqui com bastante cuidado. Elisa, chorou, foi? Chorar de alegria é bom, faz bem. Então vamos lá, escutem atentamente e vão já imaginando o que vocês vão ver do outro lado, ok? Para depois eu virar a câmera e vocês virem junto comigo se a mensagem que ela tá passando aqui tem a ver com o que vocês imaginaram através do texto dela. Para quem não sabe por que esse texto, eu sempre peço para quem vai enviar os letterings pra gente, por gentileza, colocar um texto explicando qual é a sua inspiração, né? Qual foi o seu objetivo com essa arte, a sua intenção, se você vai entregar para alguém, se é para dar de presente, se é um treino, certo? É bem importante isso pra gente saber se a nossa intenção tá chegando do outro lado, né? Tá sendo expressa na nossa arte. E aí, quais os materiais que a pessoa usou, o que teve dificuldade, o que teve facilidade. Então, esse é o texto que eu vou ler agora pra vocês, ok? Vamos lá. Atenção. Olá, Carol. Esse lettering que peço análise tem um significado muito importante pra mim. Ao me deparar com a frase, que é a frase que vocês vão ver, eu não vou dizer qual é, porque eu quero que vocês prestem atenção, porque vocês vão fazer esse exercício junto comigo, tá? Quando eu virar a câmera, vocês vão me escrever aqui no chat, então já fica de olho. Vocês vão escrever no chat qual é a frase que vocês estão vendo, assim que eu mostrar, tá? Sem tentar entender. Assim que eu mostrar a imagem pra vocês, eu quero que vocês me digam o que vocês enxergam, qual é a frase que vocês enxergam. Combinado? Então vamos lá. Ao me deparar com essa frase,
logo pensei em relacioná-la ao município que me acolheu desde 1984, que é o município de Dois Irmãos. Então, desde 84, ela mora em Dois Irmãos e ela pensou nessa cidade que ela mora quando ela viu a frase. Esse município faz parte da Rota Romântica, juntamente com outros 13 municípios, onde o caminho é formado por túneis e plátanos, árvore que originou o símbolo da rota. Cidade de pouco mais de 33 mil habitantes, muito aconchegante. Se localiza no pé da Serra Gaúcha. Então, vão fazendo essa imagem mental aí do que é essa cidade, né? Porque foi isso que ela quis transmitir com a arte dela. Dois Irmãos possibilitou meu crescimento pessoal e profissional, então tem um significado bastante importante, né? Aqui me casei e construí uma família linda, serei eternamente grata. Na construção do lettering, procurei me basear em seu hino. Então, olha só, ela se baseou no que ela ouviu no hino da cidade que ela mora para construir essa arte, tá? Então, os ornamentos fazem alusão a ele. Família, educação, fé, agricultura, indústria, pontes, cascatas, natureza majestosa, muitas plataneiras, festas, culinária variada, é o berço do café colonial, cultura, teatro. Olha quantas coisas então estão envolvidas aí nesse lettering, certo? Todas essas características dessa cidade que ela mora. Temos duas pontes com base de pedras, construídas ainda no século XIX e tombadas pelo patrimônio histórico e artístico do estado e em pleno uso. Aproveitando os arcos da ponte de pedra, inseri a palavra, que vocês vão já ver, e o intento também foi de ligar as águas da cascata São Miguel às do rio, mas pode ter ficado confuso. No pergaminho, vê-se os dois morros gêmeos que deram origem ao nome da cidade. Estão vendo quanta coisa, gente? Vai prestando atenção em tudo isso, tá? Juntamente com seu nome e lema presentes nas placas informativas. Por enquanto, estou aprendendo a desenhar letras, mas se tivesse habilidade com o desenho, gostaria de dar uma viajada usando um berço com produtos coloniais ao invés da mesa. Talvez um fundo preto ficasse melhor. Usei folha de desenho, caneta fine line preta e branca e outras duas com pontas maiores e régua. Então, olha lá, uma folha de desenho, caneta fine line, para quem não sabe, gente, é caneta de ponta fina, certo? Pretinha e branca, e outras duas canetas pretas também, com pontas maiores, mais grossas, ok? Grata pela atenção, um grande abraço, Nilda. Para você também, Nilda, gratidão, viu, por enviar a sua arte aqui pra gente. Aí ela colocou assim, o aniversário do município será agora no início de setembro. Pode divulgar meu nome, eu já tinha visto, por isso eu disse, né, é da Nilda. E colocou, pode cortar o que quiser no texto, não tem problema, de forma alguma, né? Vamos ler na íntegra aqui, já lemos na íntegra. Então, gente, resumindo aqui a ideia, tudo isso que a gente ouviu, ela usou como inspiração para criar essa arte, ok? E fez esse lettering com uma frase. Então, agora, eu vou virar a câmera e vocês vão me dizer, presta atenção, sem pensar muito, sem procurar. Você vai bater o olho e escrever o que você lê, ok? Combinado? Assim que você bater o olho, você coloca aí no chat o que você leu. Vamos lá. A arte da Nilda. Escreva aí no chat o que você lê nesse lettering. Vou aguardar vocês escreverem. Sempre tem o delayzinho, né? O tempo da internet, mas a gente espera, não tem problema. Cadê as frases de vocês? O que vocês estão lendo aí? Enquanto vocês vão escrevendo, já vou falar sobre, primeiro, moldura, né? Então, com moldura, a gente usa aqui
as margens, né? E ela fez muito bem isso. Olha que importante. Ó, a galera tá colocando aqui. O amor mora aqui em dois irmãos, o amor mora aqui, o amor mora aqui em dois irmãos. Então, vejam só a importância da margem, certo? Ela colocou a arte dela numa moldura. Ó, o amor mora aqui, morro dois irmãos. Amor aqui, M dois irmãos. Tá vendo? Amor aqui, M dois irmãos. O amor é a base de tudo. Aonde vocês estão vendo que o amor é a base de tudo, gente? Um doce de cidade. Ó, a Edilene já viu mais completo. O amor mora aqui em dois irmãos. Um doce de cidade. Certo? Maravilha. Então, eu vou seguir aqui e a gente vai já falar sobre essa questão da frase, tá bom? Tava falando das margens, né? Como ela colocou na moldura, se a gente não cuida das margens, a moldura acaba comendo a arte. Aqui, no caso desse desenho central, propositalmente ele ficou encostadinho na moldura, ok? Tá? Ótimo, excelente. Porém, o restante, percebam como tem um respiro, certo? Um espaço. Aonde é que tá desigual essa margem? Aqui, ó, na faixinha. Então, aqui ficou um espaço bem maior e aqui um espaço menorzinho, tá vendo? Quase coladinho aqui na moldura. Então, importante pensar isso, mas ela completou aqui com alguns ornamentos que equilibraram, ok? Isso também ajuda bastante. Então, mesmo quando às vezes acontece da gente sem querer descentralizar um pouquinho, tem como arrumar colocando alguns ornamentos. Mas o ideal é que a gente meça isso antes para conseguir fazer com que ele fique centralizado, certo? Então, vamos lá. Ela falou que não sabe desenhar, né? Imagina se ela soubesse. Olha quantos desenhos e ornamentos que tem por aqui. Vamos falar então, gente, com relação à frase, ok? A frase que ela colocou é essa que alguns e algumas de vocês conseguiram ler. O amor mora aqui, dois irmãos, um doce de cidade. Certo? Porém, eu, Carol Negen, tá, gente? Assim que eu vi, o que eu consegui ver inicialmente, se eu não tivesse contado toda essa história pra vocês, por isso que eu perguntei, assim que você bater o olho, me diga o que você leu, né? Eu vi o amor aqui. O amor aqui. Como eu sabia que se tratava de uma frase, eu fiquei procurando qual era a ligação dessa frase. Eu só vi o mora depois. Certo? E aqui eu entendo que seja uma outra frase, né? Dois irmãos, um doce de cidade. Não tô entendendo como a mesma frase. Porque também não tem nenhuma palavrinha de ligação. E aqui, no caso, pelo que a gente leu na descrição do texto, são os dois morros, né, da cidade. Então, não é uma letra, não é o em dois irmãos. A frase aqui embaixo é dois irmãos, que é no Rio Grande do Sul, né, tá pequenininho aqui, um doce de cidade. Certo? Então, vamos pensar na facilidade de ler a nossa mensagem. Tá lindíssimo, dá uma olhada na qualidade das letras, na elaboração de tudo que ela fez aqui, maravilhoso. Mas, como tem muitos elementos, a gente precisa ter muito cuidado com a legibilidade da frase em si, ok? Ó, a Rosângela tá dizendo, eu não vi a frase um doce de cidade, tá vendo? Então, sem ter ouvido a história antes, talvez fosse um pouco mais difícil para a gente conectar essas ideias. Vamos imaginar que a gente está batendo o olho aqui nessa arte, do nada, né? Tá ali linda, enquadrada na parede e tá maravilhosa. Aí a gente bate o olho assim, sem saber de nada.
Dá para realmente perceber que é uma frase? Que se trata de um texto só? A minha sensação é que tá um pouquinho desconectado isso, certo? Por quê? Porque cada frase, cada palavra tá com uma letra diferente e dentro de elementos diferentes. Então a gente precisa pensar, qual é a ideia? É realmente fazer com que a pessoa procure, porque também pode ser isso, tá, gente? Depende muito da nossa intenção. Se a gente quer que fique fácil de ler e entender que é um texto só, ou se a gente coloca de uma forma mais enigmática, assim, mais misteriosa, escondidinha em algum elemento, para a pessoa procurar e descobrir o que a gente está querendo dizer, ok? Se o objetivo for transmitir a frase de uma maneira fácil, a gente tem que ter cuidado com isso, certo? E conectar uma coisa à outra. Então, ela começou maravilhosamente aqui, né, com o amor. A letra tá muito linda. Só o espaço interno aqui da segunda perninha do M, certo, meu amor? Que tá espremidinho. E o espaçamento entre o M e o O, que tá muito próximo, tá vendo? O espaçamento das demais letras tá excelente. Entre o M e o O ficou meio apertadinho. Isso pode ser porque talvez tenha desenhado a faixinha antes, e aí quando colocou a palavra, não deu para fazer com toda a largura que você desejava. Então, vamos fazer um rascunhozinho antes que ajuda, certo? Então, o M acabou ficando meio apertadinho aqui. Mas tá muito legal, tá linda, bem desenhada. O contraste colocado no lugar bem certinho, tá vendo? Ó, a parte mais grossa, perfeita, exatamente aonde é o peso da letra. E tá muito bonito porque o contraste tá bem forte também. O traço que tá largo, tá bem largo, e o traço fininho tá bem fininho. E isso faz um efeito muito bonito na letra. Então, tá lindão. Ela colocou os coraçõezinhos até pra enfeitar aqui, né, no começo e no fim da palavra amor. Colocou um pequeno floreio aqui, que também tem que ter um pouquinho de cuidado pra ele não ficar desproporcional. Tá vendo que como a faixinha tá mais apertadinha aqui, a palavra tá dentro da faixa, né? Não dá para fazer o floreio proporcional à letra. Então, pensar nisso antes também, se vale a pena mesmo colocar o floreio, tá bom? Mas tá muito bem feito também, tá na direção certa. Ele poderia ser um pouquinho mais aberto aqui, para não ficar essa bolinha muito pequenininha, que fica bem menor do que os demais elementos dessa letra, tá bom? Mas a direção dele, ó, onde termina aqui a conexão do M, a volta, tá excelente. Então, lindo, tirando esse Mzinho aqui e o espaço entre essas duas letras, tá perfeita essa caligrafia. Aí ela ornamentou e tal, enfim. Aí vamos lá, o Mora. Por que ela fez desse jeito? De acordo com o texto que nós lemos lá, que ela colocou, tem a ponte com os túneis, né? Então, foi isso que ela representou aqui através do desenho dela, que ficou muitíssimo linda. Para que isso parecesse realmente uma frase, para dar uma conexão maior, teria feito até mais alto essa parte, mesmo que não desse para colocar tantos elementos em cima, ou colocaria esses elementos menorzinhos só para realmente representarem ali as pessoas e a vegetação, mas teria feito aqui maior o muro com essas passarelas, com esses túneis, certo? Para ficar mais fácil de ler. E o A, ó, tá sem o corte central, o R também. Então, a gente precisa deduzir. Quanto mais próximo isso ficar do desenho total da letra, melhor. Então, se eu esticar um pouquinho, fizer esse muro aqui um pouquinho mais alto, eu consigo trabalhar melhor o formato dessas letras, para que fique mais claro que tem uma palavra aqui escondidinha, certo? E nesse caso, eu trabalharia com o traço fino do contraste um pouquinho mais grosso também, para ficar bem clara a delimitação. Aqui no R, por exemplo, ó, tá vendo? Quase que mistura nos tijolinhos. Como tem desenho dentro da letra, fica mais difícil de identificar. Então, essa é uma outra coisa que eu faria. Além de aumentar um pouquinho a altura desse muro aqui, dessa passarela, aumentaria a espessura aqui do contorno e não colocaria dentro das letras mais elementos. Por quê?
para não confundir com os tijolinhos e ficar claro que é um túnel, que é uma passagem, tá bom? E também vai ajudar a ver melhor as letras aqui, certo? Então, aí é minha opinião pessoal, né? Eu acredito que realmente ficaria mais fácil de ver essa palavra, ok? Aí o aqui, ela colocou logo abaixo, poderia estar um pouquinho mais centralizado, né? Ele tá mais para a direita do que para a esquerda, aqui tem uma margem maior, mas tá linda o desenho que você fez na letra, né? O contraste também tá perfeito, o sombreamento que ela fez também tá lindo. Agora, para conectar melhor as palavras, como é um lettering muito cheio de elementos, o que tia Carol faria? Não colocaria esses ornamentos aqui todos no meio, entre uma palavra e outra. Deixa a frase mais limpa, para a gente poder ver a mensagem como um todo, e joga esses elementos de ornamentação para a borda, para a margem, certo? Para que a frase possa ficar mais fácil de ler. Tá vendo, ó? A Zelandianara tá dizendo, eu não percebi que no muro tem um nome, tá vendo? Por isso que eu falei, se a gente realmente não tivesse lido o texto antes, será que a gente teria percebido, né? Então, esse cuidadinho a gente precisa tomar. Por quê? Muitas vezes a ideia tá na nossa cabeça, mas a pessoa que tá vendo a nossa arte pela primeira vez não sabe o que a gente tá pensando, não conhece a cidade. Então, para que a comunicação fique mais clara e a pessoa consiga ver não só o desenho, mas também as frases, a gente tem que ter alguns cuidadinhos, certo? Como realmente eram muitos elementos que ela queria colocar, porque é algo que tem muito significado para ela, tem que ter esse cuidadinho. De repente, ó, esses elementos menorzinhos e esses desenhos que ficaram aqui entre uma palavra e outra, ou entre uma frase e outra, se fossem colocados só nos cantinhos, para que a palavra ficasse bem clara aqui no meio, senão tem muita coisa que chama a atenção e a gente acaba não percebendo, né? Então, deixar mais livre aqui, entre uma palavra e outra, e colocar esses ornamentos mais para os cantinhos, certo? Então, voltando para o aqui, muito bem escrito, o contraste da letra também tá super bem feito, tá vendo? O sombreamento que ela colocou bem direitinho, a sombrinha aqui no meio da letra, tá ótimo. Só um cuidadinho aqui com a espessura, que aqui, ó, aqui no aqui mesmo que eu tô falando. Ó, tá um pouquinho diferente, tem um lado um pouco mais largo. Então, se o lado que desce tem essa mesma espessura aqui, que tá no Q, que tá no U, que tá no A, precisa também engrossar um pouquinho o do I, ó. O do I tá parecendo o traço fino aqui do U, tá vendo, ó? Como eles estão basicamente da mesma espessura. Deixa eu ver se eu consigo aproximar e deixar aqui pra vocês verem. Ó, é um detalhe aqui, ó. O traço largo tem que ficar bem claro que ele é o mais largo, certo? E aqui, no caso do U, esse traço aqui da direita é o fininho. O I seria o largo de novo. Então, ele precisa estar da mesma espessura que o traço que desce no U, ok? Detalhe técnico que é difícil de perceber, assim, só de bater o olho, né? A gente tem que olhar com bastante critério, mas que na hora que a gente vai ver o contraste dos traços, isso faz bastante diferença, tá bom? E aí, precisa definir aqui, Nilda, se o que você quer é realmente colocar uma frase separada das demais, ou, que é essa, né, 2 irmãos, um doce de cidade, ou se você quer que faça parte da mesma frase. Se você quiser que faça parte da mesma frase, aí seria bom colocar aqui o em, né, porque daí fica aqui em 2 irmãos, um doce de cidade. Se for separado, tranquilo colocar assim, legal inclusive que ela colocou dentro de uma faixinha, então separa, né, os elementos, separa a parte inicial com a primeira frase do 2 irmãos, um doce de cidade, certo? Quando a gente coloca dentro assim de uma faixinha, pode servir também para essa separação. Aí, essas montanhazinhas eu também não colocaria na faixa, por quê? Porque como são várias letras,
tem pessoas que podem confundir. Eu vi alguém aí que colocou também um M dois irmãos, sem entender que aqui era uma montanha, certo? Parecendo uma letra. Então, para diferenciar o desenho da letra, ou pode colocar a montanha com alguma árvorezinha, alguma coisa em cima que dê para ver que é um desenho e não uma letra, ou tira o desenho de dentro da faixinha, né? Coloca do lado de fora, coloca por trás da faixa, certo? Para não confundir, beleza? Então, e aí o que acontece? Como as letras aqui estão muito grandes e fortes, né? Todas elas bastante elaboradas, uma frase muito pequenininha assim fica difícil de ler. Teve pessoas que não conseguiram ver esse um doce de cidade por conta dos elementos maiores e mais fortes em cima. Então, para equilibrar isso e nada se perder, ou coloca as de cima um pouco mais leves, ou, como eu falei, tira o desenho daqui de dentro, coloca o nome da cidade, porque o amor acabou ganhando um grande destaque, né? Nosso olho bate primeiro aqui nessa faixa de cima. Só que o amor que ela tá falando é justamente pela cidade de dois irmãos, que foi o que serviu de inspiração para ela, né? É uma homenagem à cidade. E acabou que o nome da cidade ficou bem pequenininho, né? A palavra mora, a palavra aqui ficou bem grandona e dois irmãos ficou bem menor. E um doce de cidade menorzinho ainda. Então, se a homenagem é para a cidade de dois irmãos, é importante que a gente consiga ver com destaque também o nome da cidade, certo? Afinal de contas, ela é a grande homenageada, certo? A Vaninha tá perguntando, para fazer o elo entre as frases, poderia fazer as letras coloridas? Poderia sim, certo? Nesse caso, talvez ficasse mais fácil de ver as palavras se tivesse usado alguma cor em todas as palavras, de preferência a mesma cor, né? Pra gente ver as palavras no meio do desenho. Nesse caso, o fato dele ser monocromático é mais desafiador, certo? Aí é que a gente precisa ter mais critério ainda na hora da escolha das letras e de como fazer essa distribuição, porque se ficar tudo em branco e preto, o destaque vai depender exclusivamente da forma como a gente vai desenhar e compor aqui as letras e as frases, certo? Pode sim usar cores, mas não é a única forma de cuidar desse destaque, ok? Então, eu aqui tiraria o desenho de dentro da faixinha e aumentaria o nome dois irmãos, que foi a cidade homenageada, e a frase que se refere à cidade, né? Um doce de cidade. Dá para diminuir o aqui, né? O amor mora aqui. E aumentar o dois irmãos, que é o nome da cidade. Ok? A assinatura dela no lugar certo, né? Cantinho direito aqui embaixo. Perfeita. E dizer que tá lindo. Cada dia que passa eu vejo mais evolução nos trabalhos da Nilda. Muita beleza na forma como ela constrói cuidadosamente as letras. Agora, essa observação de que quando a gente vai colocar muitos elementos, a gente tem que tomar cuidado para que eles não deixem a frase difícil de ler, ok? Então, essas são as observações que eu tenho para fazer a respeito dessa arte, que tem a ver também com técnica, mas junto com a minha opinião pessoal, né? Então, Nilda, se você quiser refazer, refinar aí a sua arte e mandar pra gente para mostrar no quadro do antes e depois, vai ser um grande prazer, certo? Vai ser muito bom poder mostrar a sua arte por aqui mais uma vez. Muito obrigada por ter contribuído com o nosso quadro da análise de letterings. Ficou excelente. E aguardo mais artes suas. Cada dia eu tenho visto trabalhos seus mais maravilhosos, certo? Então, gente, esses foram os nossos letterings de hoje, o nosso antes e depois e o nosso lettering novo. Se alguém tiver alguma dúvida aí, a Nilda tá perguntando, e se eu colocasse a faixinha no início também? Então, vamos lá, Nilda. Você já colocou, né?
o amor aqui tá dentro de uma faixa, certo? Não sei se a sua pergunta é com relação a colocar a faixa igual, do mesmo jeito em cima e embaixo. Pode ser, né? Que cria uma relação. Mas como o seu amor é por 2 irmãos, você pode até não mudar a faixinha. De repente, para criar uma relação entre uma coisa e outra, você pode tirar o desenho de dentro e utilizar o mesmo tipo de letra que você usou aqui para colocar o amor e escrever 2 irmãos, que é o que representa o amor para você, entendeu? Aí é porque você fez um pergaminho, né? Um enroladinho aqui embaixo e aqui uma faixinha. Você pode optar por colocar pergaminho embaixo e em cima, ou uma faixinha embaixo e em cima. E assim também, da forma como tá, ficou muito lindo. Ah, tá perguntando se colocar o 2 irmãos em cima, né? Sim, aí faz todo sentido. Colocar o pergaminho aqui em cima e colocar 2 irmãos, o amor mora aqui. Porque como a cidade é a homenageada, você pode começar por ela, que aí a gente já entende assim que olha, né, o que tá em cima, o que tá encabeçando. Pode começar por 2 irmãos e puxar o restante da arte para baixo. Aí também fica excelente. E aí você pode fazer uma brincadeira, né, com a faixinha. Por exemplo, se você fizer ela em forma de arco, um arco assim, ó, com a curva para baixo, você escreve 2 irmãos, assim, ó, dentro da faixa, e aqui no meio, onde sobra o espaço, você coloca a frase, um doce de cidade. Entende? E aí embaixo você começa o seu trabalho com a frase, o amor mora aqui. Certo? Pode sim. Bem interessante colocar 2 irmãos em cima, porque é a cidade homenageada. Então dá super certo. E aí você continua fazendo da mesma forma como você fez, só observando esses detalhes que a gente conversou aqui, tá bom? Você vai precisar ter um refinamento nesse olhar, porque eu sei que você gosta de fazer arte com bastante elementos, né? Eu lembro do seu outro lettering, que foi no quadro negro, também com bastante coisas, né? Então, quem gosta de usar muitos elementos precisa ter um olhar mais crítico com relação à distribuição desses elementos, para não tirar a visibilidade do que é mais importante. Então, antes de começar a arte, já pensa, o que é mais importante aqui? Para quem é isso? É para a cidade? É uma homenagem para a cidade? Então, quem tem que estar em destaque? Qual é a palavra mais importante da minha mensagem? Isso a gente pensa antes, para daí começar a colocar no papel, certo? Ajuda bastante para não ficar confuso no final, principalmente para quem gosta de utilizar bastante elementos nas suas artes. Fica lindíssimo, mas você vai precisar de um cuidadinho maior com isso, tá bom? Então, meus amores, essa foi nossa live de análise de lettering de hoje. Espero que vocês tenham curtido e aprendido assim como eu curti e aprendi como sempre. Gratidão pela presença de todos e todas por aqui. Para enviar a sua arte é super simples, é só mandar para o meu direct no Instagram uma foto centralizada, frontal, sem sombra, bem feitinha, certo? Para a gente conseguir ver bem. E aí colocar um textinho dizendo qual foi seu objetivo, qual foi a sua intenção com essa arte, que materiais você usou, o que você achou mais fácil, o que você achou mais difícil, enfim. Conta pra mim a história desse lettering e não esquece de me dizer se eu posso ou não dizer o seu nome, porque tem pessoas que preferem mandar anônimo, não serem identificadas e não tem problema nenhum, tá? Você pode mandar e dizer, Carol, faz a análise, mas não diz meu nome, e aí eu não digo. Combinado? Tranquilo? Então é isso, meus amores, um grande beijo. Não se esqueçam que as inscrições do Respire e Escreve, o curso que vai transformar a sua letra de dentro para fora, você vai aprender desde como corrigir sua caligrafia, até vários alfabetos diferentes, até fazer letterings e vai de quebra trabalhar o seu centramento, sua respiração, sua postura, vai diminuir sua ansiedade, melhorar seu foco, enfim, são N benefícios. Para você conhecer melhor é só clicar no link que está no meu perfil e aí tem um vídeo, inclusive, em que eu explico bem detalhadamente tudo que você vai ter acesso, tá bom? Aproveitem! Um grande beijo para vocês, Deus abençoe e até a próxima terça às 5h30 com mais uma live de análise de lettering.